Olá, bom dia! Bom dia! O Sergipe Rural está no ar e estes são os destaques desta edição. Custo-benefício da criação de frangos gigantes desperta interesse de criador de São Cristóvão. Pesquisa de campo. Embrapa estuda a variedade da mandioca para aumentar a produção em Sergipe. Pequenos, mas lucrativos. Pecuarista do sul do estado aposta na criação de animais em miniatura. União de forças. Vamos mostrar uma horta de produtos orgânicos cultivada numa escola da rede pública da capital, com a participação de servidores e alunos. E ainda, no agreste do estado, fomos conhecer o produtor que se especializou em fazer farinha de batata doce. Não saia daí, o Sergipe Rural, o telejornal que traz para você as notícias do campo, está só começando. A reportagem que abre essa edição é meio que inusitada. Você já viu algum frango de mais de 1 metro de altura e 8 quilos? Difícil até mesmo de acreditar, não é mesmo, Luciana? Pois é, Marcelo. E para tirar essa dúvida, os repórteres Patrícia Dantas e Wesley Cruz foram a uma fazenda no município de São Cristóvão, na Grande Aracaju, para conhecer a criação das chamadas aves gigantes. Há 4 anos, o bancário José Bonifácio Santana leu na internet sobre aves gigantes e não tardou muito para decidir se tornar um criador. Na Fazenda Pitanga, no município de São Cristóvão, Grande Aracaju, são cerca de 400 aves. Elas são criadas como galinhas de capoeira, soltas durante boa parte do dia. E quando é hora de prender, conta com a ajuda de um dos moradores da fazenda. As galinhas crescem comendo de tudo, não só ração. Bonifácio explica como é a dieta dessas aves. São alimentadas à base de milho, o milho moído, farelo de soja, entendeu? E adiciona mais um pouco de fosfato de cálcio e calcário calcítico para evitar o arreamento dos ossos das pernas, no caso. E eles soltam aqui, consomem o que a mais? Eu consumo capim, algumas gramíneas aí, folhas diversas de matos, forrageiras. Eles vão se alimentar de alguns insetos, entendeu? De pedras, que a galinha tem um instinto de comer pedra. Nesse primeiro cercado tem as raças Iocama e Fênix, de um lote de ovos que ele importou do Japão. Essas aves são frágeis e raras por aqui. São relativamente pequenas, pesam cerca de 2 quilos quando adultas e têm como principal característica a cauda longa vistosa. São conhecidas como aves de jardim. Vieram de Sinop, Mato Grosso, Amazônia lá, e fez intercâmbio com o Japão e trouxe alguns ovos. No caso, vieram 80 ovos e só eclodiram 9. Hoje eu tenho um estoque já de 9 miniaturas, que aí eu como Fênix. É do Japão, os ovos. Aqui estão as aves da raça índio gigante, conhecidas popularmente como Nelore das aves. Elas são genuinamente brasileiras e, por isso, as aves e os ovos delas têm espaço no mercado internacional. Essas aves chegam a pouco mais de 1 metro de altura e a 8 quilos. É uma raça muito bonita e de porte vantajoso, um porte grande, animal igual uma caipira normal, comum, só que elas são de tamanho grande, bem estúpido e a carne bem macia e gostosa. Aqui são as bramas, também são aves grandes, com pernas longas, cauda curta e pescoço arqueado. Estes traços físicos, combinados com a diversidade dos padrões de cores das penas, fazem com que a aparência dessas aves seja realmente impressionante. É uma raça de galinha asiática, né? Começou na Grã-Bretanha, espalhou-se pela Ásia também, os Estados Unidos. E hoje aqui em Sergipe, no Brasil, tem muito essa raça aí, a raça Brahma. Ela é uma boa poedeira, certo? Mas em relação à carne, ela não tem muito porte de carne. É um animal mais para ornamental. Ela é assim, uma boa choca, muita gente compra a Brahma para deitar os ovos para tirar a raça, que é muito leve no esmagamento dos ovos. As aves de Bonifácio são identificadas com essa placa de metal na plumagem. E os ovos também são identificados. A marcação dos ovos é justamente para saber quem são os pais desses ovos, para evitar que um pai cruze com a filha, com uma irmã, para evitar a consanguinidade. Através dessa identificação aqui, em cada lote eu marco, e o galo tem uma anilha. Dessa anilha eu já sei quem são os proles desses ovos aqui, quando nascerem. No próprio espaço dedicado às aves há uma chocadeira, mas existem outras na propriedade para garantir a produção de pintos. Com esse equipamento é possível perceber os ovos que vão gerar os pintos, esses com a parte mais escurecida.
A expectativa de nascimento aqui é cerca de 70%. Aproximadamente eles cruzam com 8 meses o macho e a fêmea com 6 meses já começa a produção de ovos. Aqui eles estão em regime soltos, para criar resistência, para não evitar o arreamento das pernas. Eles vão andar bastante e com diversas pedras e outras substâncias do mato para não evitar o arreamento das pernas. Além de participar de feiras e exposições, seu Bonifácio vende para outros estados e investe na seleção e no melhoramento genético das aves. Por isso, são criadas separadamente. Bonifácio investiu cerca de R$60 mil quando iniciou a criação e não demorou muito para ter o retorno do investimento. O preço de venda de cada pinto varia de R$30 a R$50 e os frangos e frangas com 75 dias de vida em média são vendidos a R$100. Mas uma ave adulta matriz pode ser vendida por até R$2 mil. Separadas nessa área estão as aves que não tiveram as características das raças desenvolvidas ou que não têm raça definida, muito comum em lotes de ovos comprados através da internet. Essas aves aqui são aves que eu considero para descarte, né? Elas são aves que não atingem o padrão racial do índio gigante. Elas são abatidas. Eu já vendo hoje, comercializo no restaurante em Aracaju, em minha própria casa também, a pessoa procura muito, né? Levam batidas, cortadas e temperadas e embaladas. Já temperadazinha, só é botar na panela e cozinhar. Quem resiste a um bom prato de macaxeira com carne? Delícia, né? E justamente por causa do grande consumo da mandioca no estado, seja para cozinhar ou para fazer a farinha, que a Embrapa resolveu pesquisar as variedades que mais se adaptam ao solo sergipano. Os resultados foram os melhores possíveis e se o agricultor ainda organizar o plantio com a variedade correta, a produção pode até dobrar. Confira os detalhes na reportagem. Ingrediente fundamental na fabricação de um dos produtos mais importantes da mesa do nordestino, a mandioca pode ser encontrada em cada canto do estado. Ao lado do feijão e do milho, o tubérculo forma o tripé dos alimentos que sustentam a agricultura de subsistência. 80% das propriedades rurais de Sergipe, com menos de 10 hectares, plantam a mandioca. Enquanto a produção no Brasil é de 10 toneladas por hectare, em Sergipe essa produção sobe para 14 toneladas e poderia ser mais. Com esse objetivo, a Embrapa tem pesquisado 5 variedades de mandioca com maior durabilidade e menor podridão de raízes. Nesse item, o material que sobressai hoje na Embrapa é a Quiriris. Esse material aqui presente, que é a Quiriris, que é um material que apresenta boa ou alta tolerância à podridão de raízes, é um material precoce, podendo ser colhido a partir dos 10 meses de idade, indo até 18 ou mais, com rendimento médio, como aqui presente. Esse material aqui foi colhido com 14 meses, está sendo colhido com 14 meses, com uma projeção de produtividade de mais de 60 mil quilos por hectare. Olha, veja que a média do estado hoje tem em torno de 14, 15. Então, se o agricultor utilizar esse material plantando de forma adequada ou utilizando tecnologia, ele com 12 a 14 meses vai ter uma alta produtividade em sua lavoura. Outra vantagem da Quiriris está no porte, mais ereto, possibilita a diminuição do espaçamento entre as plantas. Ela também é indicada para o consumo in natura. Ela descasca bem no formato de empim. Então, tem essa finalidade. O agricultor implantando esse material, ele vai poder fazer a farinha e vai também poder utilizar esse material na sua mesa, como macaxeira ou empim, faz no bolo, e qualquer finalidade. A BRS Verdinha é outra variedade com bons resultados, apesar de ser mais suscetível à podridão de raiz. Ela tem a grande vantagem de possuir a pele branca. Existem produtores que não nascem da pele branca,
Mas outros produtores plantam muito esse material que tem a pele branca. E ela tem uma enorme facilidade de descascamento, que rende muito na casa de farinha, né? Esse material ele é susceptível à podridão, mas tem um rendimento também espetacular em áreas que não tem podridão, pode ser amplamente aceito pelos produtores. Além da verdinha e da quiriris, mais 3 variedades estão sendo testadas: a caipira, a tapioqueira e a poti branca. Especialista na área de melhoramento genético de plantas, ele explica ainda como aumentar a produtividade através do plantio correto da mandioca, a começar pela idade da haste, que deve ser entre 12 e 14 meses. O diâmetro da haste a ser utilizada deve se aproximar dessa aqui. Não se pode utilizar uma haste mais fina, tipo essas hastes aqui, bem mais finas, não é? Evitar usar esse tipo de haste que está aqui, dando preferência às hastes mais grossas do que essa aqui. A distância indicada entre uma haste e outra deve ser de 60 centímetros e entre as fileiras, 1 metro. Assim, o agricultor pode cultivar até 16.000 plantas por hectare. Outro fator que merece atenção é o tamanho da maniva, que deve ser entre 15 e 20 centímetros. O agricultor nosso costuma utilizar a metade disso aqui para plantio. Isso aqui é um fator de redução de produtividade. Então, manivas menores reduzem a produtividade. Entre 15 e 20 centímetros já proporciona uma produtividade maior. Apesar da predominância da mandioca caravela nas lavouras do estado, o pesquisador garante que a mudança para outros tipos vai ajudar no aumento da produtividade. De olho na pesquisa, seu João Eides aceitou usar a própria terra para o cultivo experimental dessas variedades alternativas. Quando o produtor tem acesso direto aos trabalhos, ele tem condições de avaliar pessoalmente. E pelo visto ficou animado com o resultado. Entre várias consórcios que devemos fazer, a mandioca é uma delas que vai estar inserida dentro das propriedades. A seguir, vamos ao sul do estado para conhecer o rebanho de um pecuarista sergipano que investe na criação de animais em miniatura. O Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta para mostrar uma horta de produtos sem agrotóxicos bastante especial. Deixa eu explicar o porquê. Os produtos são cultivados numa escola pública da Zona Sul de Aracaju. Depois do auxílio técnico da Embrapa, os responsáveis pela horta são os próprios alunos e servidores do estabelecimento de ensino. Veja. Da união das ideias de um servidor apaixonado pela terra, de uma diretora de escola premiada em projetos ambientais e da Embrapa, nasceu um projeto de horta na Escola Barão de Mauá, no bairro Orlando Dantas. Couve, alface e cebolinha, tudo isso e muito mais é plantado aqui sem fazer uso de qualquer tipo de agrotóxico. Para fazer o projeto funcionar, a então diretora da escola não mediu esforços e contou com a parceria de Givaldo. Isso é um sonho de muitos anos. A gente já tinha feito algumas tentativas e a gente não tinha assim a pessoa certa para nos dar orientação. E a partir do momento que a gente encontrou o seu Givaldo, que é assim, ele é um especialista nesse tipo de trabalho, ele veio para cá e a gente foi aos poucos fazendo. Cada dia fazia um pouquinho, com os recursos, utilizando recursos dos programas mesmo, que vem do governo federal e até do governo estadual, o Profim, e aproveitando também material reciclado, trazendo da manutenção e chegamos aonde estamos hoje. O espaço usado por Givaldo é parte da área livre dentro do terreno da escola. Givaldo executa os projetos de horta nas escolas do estado e faz esse trabalho porque é apaixonado pelo que faz. Começou há 30 anos atrás, quando eu entrei para a máquina pública, vendo muita terra ociosa, né? E tinha um sonho,
falava com um, falava com o outro, mas ninguém me ouvia. Até que eu encontrei uma pessoa chamada Márcio Lander, que era um professor de química, que também tinha um sonho de fazer plantas medicinais, que ele já veio com esse projeto do Rio. E através da minha esposa, me conheceu e a gente começamos a botar em prática, conhecemos o seu José também, outra pessoa, e os três demos início a esse projeto. Os adolescentes da escola participam de todos os cuidados com a horta, desde a produção de mudas até a adubação. Com a parceria da Embrapa, veio a consultoria técnica adequada e a ampliação do projeto, com experiências de minhocultura e compostagem. E por causa disso, toda a nutrição que legumes, verduras e folhosos precisam passaram a ser produzidos aqui mesmo. A Embrapa tem um projeto chamado Embrapa Escola. E todas as escolas do município, do estado, são parceiros nossos, são parceiras nossas. Então, quando nós somos convidados para um projeto desse, é para fazer consultoria, fazer informações técnicas, alguma doação de insumos como adubo, sementes e também de controle de pragas. Tem um problema numa horta dessa, então alguém liga para a gente e a gente traz um técnico para informar com a melhor forma de controle, inclusive com programas de educação ambiental, usando material que não seja material orgânico, né? Que é o principal objetivo desse trabalho nas escolas, é usar o orgânico, não usar os fertilizantes comprados no mercado, mesmo porque é uma redução de custo que se usa, e a saúde do estudante. Cada lição aprendida no dia a dia da horta é utilizada pelo professor Sérgio Andrade. Ele abraçou o projeto e está à frente das ações que associam o que é aprendido com as lições vistas dentro da sala de aula. A essência do projeto é interdisciplinar, porque na realidade a escola está preparando, em termos de filosofia, em termos de essência, o que seria uma gestão democrática, onde todos tivessem responsabilidade perante a escola. A responsabilidade não fica só perante a equipe diretiva, ao apoio técnico-pedagógico, aos professores e aos demais funcionários. A ideia do projeto de sustentabilidade é unir toda a comunidade estudantil para a manutenção e ações das ações do projeto sustentável. A interdisciplinaridade, digamos assim, que é o alicerce da manutenção do projeto. Então, hoje nós trabalhamos com as disciplinas matemática, química, biologia, língua portuguesa, muitas vezes associando a arte, porque tem a questão do aproveitamento dos resíduos sólidos para a questão artística. E cada ano ela leva uma nova roupagem e um novo direcionamento em termos de patrocínio. O estudante Alexandre Torres explica por que esse projeto é tão importante para ele. O que eu mais gosto de fazer aqui é colher. E colhendo eu tenho assim, tomo para a minha vida tudo aquilo que eu tenho feito ou que eu tenho deixado de fazer. Como se eu estivesse plantando e que eu vou fazer algo lá na frente. Tudo que é colhido aqui vai direto para a merenda dos alunos. É um projeto que já traz resultados e traz também os desafios da continuidade para a nova diretoria da escola. Nós vamos tentar dar continuidade a um projeto que foi iniciado e mantê-lo e melhorar cada vez mais para que a comunidade e todos saiam ganhando nessa história. Como agricultor nato que sou, eu não posso ver a terra porque eu tenho que fazer ela produzir, né? E vejo a horta como uma ferramenta pedagógica para ensinar a comunidade estudantil. Eles são adultos, mas continuam pequenos. Possuem muitas vantagens, mas também exigem cuidados redobrados. Luciana se refere aos animais em miniatura. E nossa equipe foi ver de perto a criação de um pecuarista da cidade de Riachão do Dantas, na região sul do estado. Confira. Olhando de longe, presos nesses currais, achamos que são filhotes de bovinos e equinos apartados. Mas observando melhor, percebemos que são miniaturas de animais. Apesar do tamanho reduzido, nesse curral existem animais adultos, matrizes inclusive, e também novilhas que mais lembram bichinhos de pelúcia.
mesmo para adultos como eu, visitar um local como esse é se sentir criança outra vez. Nesse outro espaço, os pôneis. Esses aqui foram premiados muitas vezes em vários quesitos. E o material genético deles é vendido em feiras e leilões agropecuários. O pecuarista Epifânio José tem cavalos de porte menor e foi ele que pessoalmente demonstrou as diferenças entre esses equinos. Estaria apresentando aqui 3 raças diferentes de tamanhos, né? A primeira é a pônei brasileira, que o animal chega até 1,10 m de altura. Aqui ao lado está a piquira, que chega até 1,30 m, e a manga larga que chega até 1,45 m de tamanho. Então você vê, pela altura, você vê a diferença de cada raça. Tem sua característica dentro do seu padrão. Animais como esses que Epifânio cria são sucesso em feiras e eventos agropecuários. Crio o pônei e a piquira para exposição, que é reprodução, né? Às vezes vendo muito para a Bahia e para o estado de Alagoas. E o manga larga só por diversão, só para a reprodução mesmo da fazenda. Em instantes, produtor de orgânicos do Agreste do Estado atende a pedidos de clientes e passa a investir na produção da farinha de batata doce. O Sergipe Rural vai a um rápido intervalo. A gente volta já. Estamos de volta para contar para vocês como vai ficar o clima nos próximos dias em Sergipe. Confira agora a previsão do tempo. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha forte em todo o estado no sábado e no domingo. Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado, com a chegada de nuvens carregadas que podem provocar chuva passageira no litoral sergipano. Já no sertão do estado, o tempo segue firme, sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, chove em áreas isoladas das regiões Agreste e do Baixo São Francisco. A temperatura durante a semana deve variar entre 20 e 31 graus. No município de Itabi, a temperatura deve chegar aos 28 graus, 29 em Lagarto e 31 graus em Rosário do Catete. E você que é agricultor, pecuarista ou que tem alguma dúvida sobre um determinado assunto ligado ao campo, entre em contato com a gente através do e-mail sergiperural@perip.se.gov.br. Você também pode sugerir algum tema de reportagem. E a sugestão de reportagem desta semana é da nutricionista maranhense Lívia Paulino. Ela está desde o início do ano em Sergipe, a trabalho, e perguntou no e-mail se o estado produz a farinha de batata doce. A gente então foi pesquisar e encontramos na cidade de Campo do Brito, no Agreste do Estado, um produtor de orgânicos que investiu nesse tipo de farinha para agradar a clientela. Veja na reportagem. O produtor de orgânicos Adelso resolveu produzir a farinha de batata doce por sugestão dos clientes. Tem a mais do pedido. Eu tenho menos farinha e mais pedido. O trabalho é pesado e já começa na véspera, na colheita. Como as raízes são bem menores do que a mandioca, o trabalho de retirar da terra é mais demorado. Foram colhidos para essa produção de farinha cerca de 400 quilos de batatas doces. Mal as batatas chegam à casa de farinha de Adelso e um grupo de trabalhadores já põe a mão na massa para descascar a raiz. Mas a raspagem nessa fase é parcial e Leandro explica por quê. É para não sujar, Porque a gente pega ela toda, a gente se suja, com a mão suja da terra, suja essa parte que a gente raspa. A gente descasca essa parte aqui e fica pegada aqui para não sujar essa parte aqui, para não pegar a terra. Esse líquido que a batata produz quando está sendo descascada também atrapalha a retirada da casca. E a luva aqui também serve para segurar melhor a batata.
Descascadas, as batatas vão para o balde e logo seguem para essa imersão em água, para tirar algum resíduo de terra e para que não escureçam com a ação do vento e comprometam a cor da farinha. O próximo passo é escorrer, e as roldanas ajudam o escorredor a deslizar até a área onde elas, as batatas, serão raladas. É Leandro também que conduz esse processo. Aqui as batatas maiores são usadas como guia para que as menores possam ser raladas com mais rapidez. O avental plástico protege a roupa de Leandro e contribui para a higiene desse processo. O resultado do trabalho de Leandro é essa massa levemente amarelada. O cheiro doce e agradável invade a casa de farinha. É hora de colocar na prensa, mas antes o equipamento passa por uma limpeza geral. A massa é colocada na prensa separada em porções, que são envolvidas nesses sacos bem brancos, e o arremate é dado com esse plástico bem grosso. Aí depois vai para a moeda, moe e imprensa, faz essas placas de massa. De tempos em tempos, Adelson precisa ajustar o aperto da prensa. E o trabalho é para os fortes. Não se engane com o corpo magro, Adelson tem muita força. Depois de cerca de 1 hora, os discos formados, quase sem líquido, seguem de volta para o ralo. E a nova massa, agora mais densa, vai para o forno. O forno também foi preparado e aceso por Adelson bem antes, para que o calor em toda a superfície seja mais ou menos igual. Para se produzir 1 quilo da tradicional farinha de mandioca, são necessários 3 quilos da mandioca, enquanto para a batata doce são necessários 4. O processo de preparo é muito trabalhoso, mas seu Adelson garante que vale a pena. O custo da farinha de batata doce varia de 8 a 10 reais, mais que o valor da farinha de mandioca. Vale o esforço, porque você hoje trabalha, quando você trabalha que gosta, vale a pena. Quando você trabalha que gosta do que faz. São cerca de 2 horas e meia de forno, até ficar pronta. Mas aí você me pergunta, para onde vai toda aquela água que sai da batata? E as cascas? Tudo aproveita. Quando raspa, limpa ela, raspa vai pro gado. Quando imprensa, que sai a água, vai pro gado também. Então tudo aproveita. Uma coisa ajuda a outra. E pelo apetite e o aspecto do gado, parece que a refeição é muito bem aceita. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br. A gente agradece a sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!